Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa nossa última aula de Teoria Geral do Direito, nesse semestre 2020.1. Então inicio essa aula já com muita saudade, mas também com muita satisfação pela alegria que tive durante todos esses meses com vocês. Foi muito bom estar com a turma muito boa, a turma está realmente de parabéns. Então eu deixo aqui os meus desejos de que vocês continuem assim, continuem focados, continuem firmes e construam um bom aprendizado nesse curso. Espero que mais na frente a gente tenha uma oportunidade de voltar a se encontrar em uma outra disciplina. Já afirmo que foi muito bom para mim dividir esse tempo com vocês e que já estou com saudades. E vou encerrar trazendo para vocês uma aula sobre jurisprudência. Já cansei vocês o semestre todo, sendo exaustivos nos assuntos. Dessa vez eu vou procurar ser breve. Vamos falar aqui o mais rápido possível de jurisprudência. Mas para a gente cumprir o último ponto do plano de curso, para que eu possa repassar tudo que prometi, me comprometi a trabalhar com vocês e que a gente possa concluir com essa sensação do dever cumprido. E ficou faltando jurisprudência, então vamos trabalhar a jurisprudência. Bom, jurisprudência, vamos começar trazendo o conceito de jurisprudência e vamos falar da origem. A palavra jurisprudência, ela tem origem no latim. Ela vem da união das palavras iuris, que escreve J-U-R-I-S mesmo, escreve mais assim, mas pronuncia-se iuris, e prudentia, P-R-U-D-E-N-T-I-A, mas pronuncia prudentia, como fosse um T-C, prudentia. Então, jurisprudência é um termo que vem de iuris prudentia e significa, no nosso bom português, a prudência do direito. Nós vamos falar bastante aqui sobre jurisprudência, vou trazer assim meio detalhado para vocês, e no final a gente vai ver que não mudou muita coisa em relação ao sentido. Na verdade, a jurisprudência tem tudo a ver com a prudência do direito. Lá em Roma, no direito romano, já vem com significado de ciência do direito. Então, anda nessa linha. Prudência do direito, do latim, ciência do direito em Roma, e assim inicia a história da jurisprudência, que é o que nós vamos tratar nessa aula. Bom, se vocês pesquisarem o conceito de jurisprudência, vocês vão encontrar na maioria dos autores um conceito simples, dessa forma como está exposto para vocês no slide. Como sendo a jurisprudência o conjunto de decisões que refletem a interpretação majoritária de um mesmo tribunal e sedimentam, desse modo, um entendimento repetidamente utilizado. Ou seja, um conjunto de decisões. A jurisprudência é uma coletânea, um conjunto de decisões no mesmo sentido. Pode ver no final da definição, é a expressão repetidamente utilizado. Ou seja, são várias decisões decidindo matéria idêntica da mesma forma, no mesmo sentido, com decisões no mesmo sentido. Então, constitui realmente, dessa forma, a jurisprudência. Então, cada tribunal tem a sua jurisprudência e é importante que nós, operadores do direito, conheçamos bem as jurisprudências dos tribunais, especialmente as dos tribunais de sobreposição, que são o Superior Tribunal de Justiça, STJ, e o Supremo Tribunal Federal, além do Tribunal do Estado
e Tribunal Regional Federal também da nossa circunscrição, de onde estejamos atuando. É importantíssimo esse conhecimento. Ok? Então fixem aí o conceito que vocês vão ouvir na maioria dos autores, ou seja, um conjunto de decisões que reflete uma interpretação majoritária. Reflete uma interpretação dada pela maioria dos membros do tribunal e, por isso, sedimentam o entendimento repetidamente utilizado. Reforçam esse entendimento. Então, é esse o conceito que vocês vão encontrar, normalmente, na maioria dos autores, de jurisprudência. Agora, a jurisprudência, nós podemos falar no conceito de jurisprudência em sentido amplo. E nós também podemos falar no conceito de jurisprudência num sentido estrito. Vamos ver aqui rapidamente cada um. Então, o que seria jurisprudência em um sentido amplo? Em um sentido amplo, é a coletânea de decisões, ou seja, um conjunto de decisões. Uma decisão não constitui jurisprudência, bom que fique claro isso. Então, em sentido amplo, é a coletânea, um conjunto de decisões proferidas pelos juízes ou tribunais sobre uma determinada matéria jurídica. Ou seja, são várias decisões que decidem da mesma forma, do mesmo modo, com os mesmos fundamentos jurídicos, uma mesma matéria jurídica. É esse o conceito de jurisprudência em sentido amplo. A jurisprudência em sentido amplo, ela se subdivide na jurisprudência uniforme e na jurisprudência contraditória. Vamos falar primeiro de jurisprudência uniforme, que é a primeira subdivisão da jurisprudência em seu sentido lato ou amplo. A jurisprudência ela é uniforme quando as decisões elas são convergentes, ou seja, quando a interpretação jurídica ela oferece idêntico sentido e alcance às normas jurídicas. Certo? Então, nós temos mais essa ideia da jurisprudência uniforme. Nós pensamos mais em jurisprudência como esse conjunto de decisões convergentes, ou seja, decidindo da mesma forma, dando a mesma interpretação jurídica à idêntica matéria levada à apreciação do Poder Judiciário. Mas é interessante que entendamos que essa jurisprudência em sentido amplo, ela também existe como jurisprudência contraditória. E a gente começa a achar estranho. Mas se é contraditória é jurisprudência? É sim. Nós também temos esse conceito de jurisprudência contraditória. Ela ocorre em face da divergência entre os aplicadores do direito quanto à compreensão do direito positivo. Ou seja, os tribunais aplicando o direito positivo de forma divergente a situações idênticas. Mas nós temos conjuntos de decisões, por isso é uma jurisprudência, uma coletânea de decisões, porém contraditórias. Umas decidindo de uma forma e outras decidindo de outra forma. Mas aí você começa a se perguntar, Nunes, é sério mesmo? Jurisprudência contraditória? Eu preciso saber disso? Eu não posso focar apenas na jurisprudência uniforme, que é o mais fácil de entender, e é o que comumente nós vemos? Eu digo, não, vocês precisam ter essa noção de jurisprudência contraditória. Pois vejam bem, vocês vão ouvir falar muito em uniformização de jurisprudência. Vocês vão estudar muito súmulas, vão ler muito dos enunciados de súmulas dos tribunais. E a súmula ela é uma uniformização de jurisprudência. Como falar em uniformizar jurisprudência se não há uma jurisprudência contraditória? Quando nós falamos em uniformização de jurisprudência, nós queremos uma jurisprudência uniforme, mas nós partimos do entendimento de que existem
existe a jurisprudência contraditória. Entendem a importância de se ter pelo menos uma mínima noção dessa divisão da jurisprudência em uniforme e contraditória? Dando sequência, agora nós falamos em jurisprudência no sentido estrito. A jurisprudência no sentido estrito consiste apenas no conjunto de decisões uniformes prolatadas pelos órgãos do Poder Judiciário sobre uma determinada questão jurídica. E isso vai gerar o que chamamos de autoridade dos casos julgados semelhantemente. E é esse conceito que a gente assimila melhor de jurisprudência. Certo? Então, em sentido estrito, a jurisprudência é uma jurisprudência uniforme. Ou seja, aquele conjunto de decisões prolatadas pelo judiciário sobre uma determinada questão jurídica, decidindo da mesma forma. E é isso que constrói a autoridade dos casos julgados semelhantemente. Então, se vários casos foram julgados semelhantemente, onde as decisões foram no mesmo sentido, isso dá autoridade a esses casos julgados semelhantemente. Se você vai entrar com uma ação semelhante, você já vai fundamentar nessa jurisprudência uniforme do tribunal e você já tem um forte argumento fundamentado na jurisprudência. Tudo isso vocês vão encontrar lá em Introdução ao Estudo do Direito, no livro do professor Paulo Nader. Tem, inclusive, na biblioteca aí da nossa faculdade. Então, você pode até já ter estudado isso. Se não, já sabem onde buscar na hora que precisar aprofundar o estudo de jurisprudência. Bom, é muito comum confundirmos jurisprudência com precedente judicial. Quando nós não temos um bom conhecimento sobre jurisprudência, é muito comum, ao sermos incitados a definir jurisprudência, definirmos precedente judicial. Por isso eu achei por bem trazer também o conceito de precedente judicial, para que mais na frente a gente possa fazer esse paralelo e ver semelhanças e aprender, sobretudo, a diferenciar um precedente de uma jurisprudência. Bom, eu trago primeiro o conceito, a definição de precedente judicial no sentido amplo. E no sentido amplo, é a decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo elemento normativo pode servir como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos. Aí vocês já podem perceber facilmente a diferença. Nós vimos que jurisprudência era o conjunto, a coletânea de decisões, enquanto que precedente é apenas uma decisão judicial. Uma única decisão judicial, tomada à luz de um determinado caso concreto, ele abre um precedente. O tribunal já julgou, já decidiu daquela forma. Então, já abriu um precedente para que saiam outras decisões daquela forma. Ok? Então, vamos seguindo. Vamos ver também o precedente judicial, sua definição em sentido estrito. E em sentido estrito, é a própria ratio decidendi, ou seja, a razão de decidir. São os fundamentos jurídicos que sustentam a decisão, que constitui a essência da tese jurídica suficiente para decidir o caso concreto. Vejam bem, para que não fique algo distante, complicado de se entender. Pense na sentença, A sentença é uma decisão do judiciário, do juiz, no caso. A sentença ela é dividida em 3 partes. Nós temos na sentença o relatório, nós temos a fundamentação e nós temos o dispositivo. É no dispositivo que o juiz decide, que o juiz profere ali a decisão da causa. Porém, como está dizendo aqui, trazendo a definição de jurisprudência em sentido estrito,
precedente, trazendo aqui a definição de precedente em sentido estrito, o precedente ele não está no dispositivo, que é a parte da sentença onde o juiz decide. Na realidade, o precedente está nos fundamentos jurídicos, ou seja, na fundamentação, na segunda parte da sentença. Então, isso é algo curioso também, que é interessante que a gente tenha esse conhecimento e não confunda mais. O que faz precedente, o que cria precedente, não é a decisão, não é lá o dispositivo da sentença, mas sim os fundamentos jurídicos, os fundamentos utilizados pelo magistrado para proferir a sua decisão, o que é feito lá no dispositivo. Bom, e aí nós temos uma observaçãozinha a fazer. É importante, só repetindo para que gravem, é importante diferenciar que a decisão judicial é o ato jurídico de onde se extrai a solução do caso concreto. Sim, é lá, né, no dispositivo que está lá a decisão. Ou seja, é encontrável a decisão judicial, é encontrável no dispositivo. Portanto, o precedente ele é comumente retirado da fundamentação. Então, o que abre o precedente, o que faz o precedente, não é a decisão em si, que o juiz decide lá no dispositivo, e sim os fundamentos que ele utilizou, que está lá na parte da fundamentação da sentença. São os fundamentos jurídicos, a forma como ele fundamentou sua decisão, que está relacionada ao precedente judicial. Faz interessante também, nesse estudo, tratar de súmula, porque súmula está também bastante ligado à ideia de jurisprudência. Então, qual é o conceito de súmula? O que é uma súmula? O que é um enunciado sumular ou sumulado no tribunal? Bom, trata-se de pronunciamentos proferidos pelos tribunais do nosso país. As súmulas são produzidas pelos tribunais do nosso país. E são proferidos com base em decisões reiteradas. Decisões reiteradas, conjunto de decisões no mesmo sentido, que delimitam o entendimento e interpretação das leis sobre determinada matéria dada pelos nossos magistrados. Então, o tribunal ele vai acumulando decisões sobre determinada matéria que são decisões reiteradas decidindo da mesma forma. Então, quando acontece isso, o tribunal sumula, ou seja, cria uma súmula, cria um enunciado de súmula sobre aquela matéria, para uniformizar o seu entendimento. Então, a súmula ela tem essa função de uniformizar o entendimento do tribunal, ou seja, a jurisprudência. Uniformizar o entendimento sobre determinada matéria que vem sendo decidido reiteradas vezes da mesma forma. Então, resumo, súmula é a união de várias decisões de um mesmo tribunal com idêntica interpretação sobre o mesmo tema. Repetindo, quando ocorrem várias decisões ali do mesmo tribunal com idêntica interpretação, ou seja, decididas da mesma forma, decidindo da mesma forma o mesmo tema, o tribunal resolve isso sumulando. E ali ele mostra que o seu entendimento é aquele, uniformiza o entendimento do tribunal por meio do enunciado de súmula. Bom, agora diante dessa explanação, nós podemos fazer, por exemplo, um paralelo entre jurisprudência e precedente judicial, para deixar mais clara a diferença e possibilitar a vocês não mais confundirem quando forem quando forem cobrados a definir jurisprudência. Certo? Então, o que é um precedente? E aí vocês precisam gravar bem. Precedente é a é um artigo definido, é a decisão judicial tomada à luz de um caso concreto. Então, é uma decisão
constitui um precedente, que abre um precedente. E, relembrando, o precedente ele é retirado da fundamentação da sentença e não do dispositivo, da parte lá onde o juiz decide. Nós podemos verificar esse entendimento lá no artigo 489, no parágrafo 1º, inciso 5 do novo Código de Processo Civil, que é na parte lá que trata da sentença judicial. E agora nós podemos perceber claramente a diferença de precedente para jurisprudência. Por quê? Porque a jurisprudência não é a decisão, e sim é a coletânea, o conjunto de decisões proferidas pelos juízes ou tribunais sobre uma determinada matéria. Então, a diferença básica é que precedente é a decisão judicial. Jurisprudência é a coletânea de decisões proferidas pelos magistrados sobre uma determinada matéria jurídica. Bom, agora vamos fazer esse paralelo da jurisprudência com a súmula. A súmula constitui o quê? Pronunciamentos proferidos pelos tribunais do nosso país, baseados em decisões reiteradas, ou seja, decisões no mesmo sentido. A reiteração de decisões é decidindo da mesma forma uma determinada matéria. Decisões reiteradas que delimitam o entendimento e interpretação das leis sobre determinada matéria. Ou seja, a súmula, de forma bem resumida, é a uniformização da jurisprudência consolidada em um tribunal. Quando nós lemos uma súmula do STJ sobre determinado assunto, nós conhecemos a uniformização do entendimento, da interpretação do tribunal sobre aquela matéria. E a jurisprudência? É a coletânea das decisões proferidas pelos juízes ou tribunais sobre uma determinada matéria jurídica. E a jurisprudência ela pode ser uniforme ou contraditória. A súmula, não, ela vai uniformizar a jurisprudência. Então, a súmula não vai ser sobre decisões contraditórias, sempre formulada a partir de um conjunto de decisões uniformes, tendo em vista que a função dela, da súmula, é a uniformização da jurisprudência. Bom, de acordo com o novo Código de Processo Civil, que é 2015, a jurisprudência ela é também elemento importante na fundamentação de uma sentença, que deve estar com ela em consonância. Aqui eu trago artigos, no caso eu vou trazer um artigo só, tem outros nesse sentido, mas eu trago um artigo do novo Código de Processo Civil para mostrar para vocês que a sentença judicial, ela tem que estar em consonância, ou seja, ela tem que ser convergente, tem que ser na mesma linha da jurisprudência. E isso está positivado no Código Civil. Então, o artigo que eu trago para corroborar essa afirmação, esse entendimento, é o artigo 927 do novo CPC. Esse artigo diz: os juízes e os tribunais, vejam bem, observarão uma imponência, é uma obrigação. Primeiro, o que é que eles devem observar? Eles são obrigados a observar, juízes e tribunais, as decisões do STF, Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade. Então, na sentença, o juiz não pode ignorar uma decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Isso está positivado no CPC. Também são obrigados a observar os enunciados de súmula vinculante. Então, a súmula vinculante é um tipo de súmula que vincula as decisões judiciais. Terão que observar também os acórdãos
em incidente de assunção de competência. Assunção de competência é quando o tribunal puxa para ele a competência que estava lá com o juiz de primeiro grau. E acórdãos nada mais nada mais do que a decisão ali, a sentença proferida por um órgão colegiado, no caso do tribunal, uma câmara, uma turma do tribunal que é formado por mais de um membro, por um conjunto de membros. Acórdãos, é só se lembrar de acordo. É uma sentença que, na verdade, é um acórdão, é um acordo porque ela é proferida não por um, mas por vários membros. Então, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou também de resolução de demandas repetitivas, também em julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos. Elas precisam, a sentença precisa estar em consonância com esses pronunciamentos judiciais. Só lembrando aí, agregando conhecimento, talvez vocês já saibam, o recurso extraordinário é do STF, proferido pelo STF, e o especial pelo STJ. Os juízes e tribunais também terão que observar os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. E também terão que observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Ou seja, só um momento, desligar aqui. Tinha marcado a aula de violão para agora e esqueci o horário. E aí teve esse pequeno incômodo aqui, mas vamos dar continuidade. Desculpem aí, vamos seguir. Certo? Então, eu estava falando de que os juízes e os tribunais, eles terão que observar. Né? Aí, por último, falávamos da orientação do plenário do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Por exemplo, vejam bem, um juiz aí, o ator, em sua sentença, ela tem que estar em consonância, ele tem que observar uma orientação do plenário do TJCE. Também tem que observar, ou também, não só do plenário, mas também do órgão especial. Nossa Constituição passou a prever, a partir da emenda 45, que os tribunais, quando tiverem mais de 25 desembargadores, eles podem constituir um órgão especial. Esse órgão especial terá um número entre 11 a 25 julgadores. E aí, esse órgão especial, eles podem decidir aquelas matérias que teriam que ser submetidas ao pleno, ao plenário, à união de todos os membros do Tribunal de Justiça. Bom, eu acho que aí a gente já conseguiu passar a importância da jurisprudência para nós. Né? Nós, operadores do direito, seja magistrado, seja membro do Ministério Público, seja advogado, nós precisamos demais conhecer a jurisprudência. Sobretudo, a jurisprudência dos tribunais nos quais iremos atuar. E sempre também do STJ e do STF. Porque em nossas petições iniciais, nós advogados, ou em nossa sentença, nós juízes, nós magistrados, nós precisamos sempre ter esse conhecimento e observar a jurisprudência. Nós vamos fundamentar nossas decisões judiciais, nós magistrados, com jurisprudência. Nós vamos fundamentar nossa petição inicial, nós advogados, com jurisprudência. Mas, Nunes, não quero ser magistrado, não quero ser promotor, não quero ser advogado, eu quero estudar para concurso, então pula, não quero saber de jurisprudência. Negativo. No concurso público também, uma das bases de estudo para os concursos públicos é a jurisprudência. Para concurso público nós precisamos estudar a letra da lei, nós precisamos estudar a doutrina
que é o que escrevem os doutores, os autores, mas nós precisamos igualmente, e a cada dia mais, ter conhecimento de jurisprudência, porque isso é muito cobrado em prova de concurso público. Bom, essa tela que eu estou mostrando aí para vocês é no site do STF, a tela em que vocês têm a possibilidade de, a partir dela, pesquisar a jurisprudência do STF. Certo? Então tem aí pesquisa livre por termos, de forma livre, tem por ramos do direito. Eu vou passar a próxima tela para mostrar para vocês. Quando vocês clicam nessa janelazinha, para abrir essa janelazinha ramo do direito, aparece lá administrativo, civil, constitucional, empresarial, internacional, militar, penal, previdenciário e uma série de outros. Então você pode selecionar para buscar a jurisprudência do STF, no caso, naquela matéria que você precisa conhecer, que você precisa saber para fundamentar sua petição ou sua decisão. Então isso ajuda bastante o estudo, o acompanhamento da jurisprudência. No STJ, e agora vocês passam a visualizar na tela, a tela de consulta das jurisprudências em teses do STJ. O STJ ele publica edições de jurisprudência em teses, onde ele dá conhecimento de sua jurisprudência sobre os determinados temas, sobre os determinados assuntos. Você pode pesquisar no site do STJ, pode buscar jurisprudência também por matéria, e aí vai ser idêntico lá do STF, assim como você pode pesquisar por edição. A jurisprudência em teses ela é publicada em edições, é como se fosse revistas, primeira edição, segunda, terceira. Cada edição dessa é sobre um determinado tema, um determinado assunto. Pronto, aí um exemplo. Quando você clica e abre a janelazinha, selecionar a edição, por exemplo, você pode visualizar aí da 151 a 133. Você vê que cada edição dessa é sobre um determinado assunto. A última, que aparece aí embaixo, a edição número 133, é em relação ao direito das coisas. A 151 dos crimes contra a dignidade sexual. Então você precisa saber qual a jurisprudência do STJ sobre os crimes contra a dignidade sexual. Você vai direto nessa edição número 51 e faz uma leitura. Aí vocês veem aí, nessa outra tela, que o STJ também possibilita essa pesquisa por tema. E aí você também vai buscar a jurisprudência em tese sobre direito administrativo, ambiental, civil, e aí você tem uma série de opções. Bom, isso em relação aos tribunais estaduais. Eu quero conhecer a jurisprudência do TJCE, porque eu atuo como advogado no TJCE, porque eu sou magistrado do TJCE. Eu quero conhecer a jurisprudência do TRF5, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, porque o meu estado está na jurisdição do TRF5. Bom, todos esses tribunais eles também possibilitam em seus sites consulta à sua jurisprudência. Exemplo, eu trago aqui, vocês podem visualizar a tela de consulta de jurisprudências do Tribunal de Justiça do nosso estado, do estado do Ceará. Ok, pessoal? Então, como eu falei, não queria me estender muito, não vou gravar em 2 partes. Era só isso que eu tinha para passar para vocês. Na realidade, tem muito o que se falar de jurisprudência. A gente poderia emendar várias aulas sobre jurisprudência, mas eu selecionei isso que acabei de dividir aqui com vocês sobre jurisprudência. Então, espero ter agregado conhecimento a vocês. Considero muito importante esse conhecimento sobre jurisprudência e espero, sobretudo, ter acendido aquela luz que faça vocês enxergarem o interesse pela jurisprudência e
ter uma noção, enxergar um caminho a trilhar na busca desse conhecimento, que isso possa ajudar vocês, não só na faculdade, mas durante toda a vida de vocês. Então, reforçando meus desejos de sucesso a todos nessa caminhada, nesse curso que estamos juntos. A partir de agora, já não sou mais professores de disciplina atual de vocês, mas continuamos aqui, eu, professores, vocês, alunos, na Unifique e seguimos juntos. Podemos desfazer o grupo, porque eu sei que todos têm muito grupo, então vamos desfazer, mas fica os contatos. Meu contato continuará o mesmo, né? Não pretendo mudar tão cedo, então me coloco à disposição de vocês. Grande abraço a todos, já fico com muita saudade. Então sejam felizes, continuem cada dia mais felizes nessa caminhada. Valeu, pessoal, até mais.